mais tarde é melhor. Certo. Existe, assim, alguma contraindicação para a questão da Sim. reposição hormonal? Sim, algumas contraindicações. Por exemplo, pacientes que têm doenças autoimunes, pacientes que têm problemas de fígado, câncer de mama. Câncer de mama, todos os tipos são contraindicados. Inclusive os cânceres triplo negativo, que a gente chama, que não tem nenhum receptor hormonal. Também é contraindicado a reposição hormonal. Câncer de endométrio, quando a paciente tem um sangramento uterino anormal, que não foi investigado ainda, ou seja, ela menopausou, né? Ficou 1 ano sem menstruar, voltou a sangrar e a gente não sabe o porquê. Nesse momento, você não pode fazer a reposição primeiro, você tem que investigar para depois iniciar a reposição. Então, tem esses pacientes que tiveram passado de infarto, pacientes que tiveram tromboembolismo, seja pulmonar ou venoso em membros inferiores, né? Não são todas, por exemplo, se a paciente fala assim, eu tive trombose eu tive um acidente de moto e fraturei a perna e tive trombose no período de cirurgia. Essa paciente tem contraindicação absoluta? Não, é uma contraindicação relativa, porque a trombose dela teve um motivo específico, foi por conta do acidente da cirurgia, né? Mas, no geral, a gente contraindica pacientes que tiveram um passado de trombose, né? E doenças cardíacas, infarto agudo do miocárdio, doenças hepáticas, né? E os cânceres de endométrio e mama, né? E tem que ser bem avaliado o paciente para ver se ela tem indicação mesmo. Não é todo mundo que pode. Certo, a senhora falou aí em caso de ter câncer, mas se tiver histórico de câncer na família, Não contraindica. Não contraindica. Eu, por exemplo, faço reposição hormonal. Minha tia paterna teve câncer de mama e minha mãe teve uma lesão de alto grau em mama, precisou fazer alguns procedimentos e eu faço reposição hormonal. Na realidade, é a história pessoal de câncer de mama. A história familiar depende mas do caso. já houve, assim, comentários, não? Já A gente houve... precisa ter um pouco de cuidado, porque existem vários tipos de câncer de mama, né? Tem o câncer de mama que é muito ligado ao hormonal, que são os que têm receptores hormonais, e tem o câncer de mama de origem genética, né? Que vários casos na família, então precisa se ponderar, né? É individualizar os casos. Não é todo mundo que teve câncer que teve uma irmã, uma tia, né, que teve câncer de mama que está contraindicado, né? A gente tem que pesar os riscos e os benefícios da reposição na paciente, que o caso dela seja individualizado. Certinho. Estamos conversando aqui, você que chegou, ligou o rádio agora, estamos conversando com a doutora Nádia Souza, ginecologista, falando sobre reposição hormonal. E agora eu trouxe para ela aqui alguns pontos para saber o que é mito e o que é verdade sobre a reposição hormonal, Vamos doutora. lá. A reposição hormonal engorda? Mito ou verdade? É mito, mas tem um pontinho que não é mito. O que engorda, Jamile, é a queda do metabolismo que a própria menopausa traz, né? Assim, os estudos mostram que toda mulher, pelo fato dela ser mulher, ela engorda 500 gramas por ano. É só porque ela é mulher. Eita, que a gente sofre, né? Só por ser mulher. Então, quando você entra na menopausa, o primeiro hormônio, a gente tem basicamente 2 hormônios, que são os hormônios que a gente repõe na menopausa, que é o estrogênio e a progesterona. Primeiro cai a progesterona, depois cai o estrogênio. E o estrogênio, principalmente, ele é muito relacionado ao nosso metabolismo. Então, a paciente, quando entra na menopausa, ela tem uma dificuldade muito maior de perder peso. A gente come a mesma coisa, faz o mesmo exercício físico e parece que não funciona. Isso é por conta da queda dos hormônios nesse período. O metabolismo muda. Outro pontinho aqui. Previne osteoporose e protege o coração? Mito? Sim, com certeza, é verdade. É verdade. Porém, há que se dizer, o último congresso agora que teve, eu estava até estudando recentemente, porque eu não pude ir no congresso de Belo Horizonte, que foi o nacional, né? Você não deve fazer reposição hormonal para prevenir doença cardiovascular. Ela não entra como prevenção, assim. O paciente não sente nada, você vai lá e faz para melhorar a sua saúde cardiovascular. Não é isso. Mas a paciente, é fato que quando o estrogênio cai, quando a gente entra no período de perimenopausa, a gente tem um acréscimo
no risco cardiovascular. Claro que não é só isso, né? Existe a questão familiar, existe a questão de estilo de vida, que é muito importante, as dosagens dos exames, o LDL, que é o colesterol ruim, elevado, tem um importante fator no risco cardiovascular, mas de fato, quando você faz a reposição hormonal, você melhora um pouco a questão cardiovascular e melhora muito a questão óssea e muscular, né? Que a gente chama de sarcopenia. Quando a gente entra na menopausa, a gente começa a perder músculo e osso, né? E substitui o músculo por gordura. A gente detesta isso, porque a gente perde aquela forma ginecoide. Quando a gente não é mais jovem, né? Tá longe da menopausa, os hormônios femininos distribuem a gordura pro lugar que a gente gosta. Perna e bumbum, né? Quando a gente entra na menopausa, o que acontece? Vai para braço, barriga, aqui o pescocinho. Então, assim, é uma distribuição da gordura que a gente detesta, né? Mas, isso são coisas que acontecem de acordo com o processo fisiológico mesmo, né? Fazer a reposição hormonal melhora a distribuição de gordura, facilita perder peso e melhora a sarcopenia, que é essa perda de óssea e muscular que a grande maioria das mulheres apresenta nesse período. A via de administração faz muita diferença? Muita diferença, Jamile. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que a via oral é a via mais barata e mais difundida, mas não é uma via para todo mundo. Hoje já é bem sedimentado que a melhor via de reposição hormonal é a não oral, porque não passa pelo fígado, então não eleva enzimas hepáticas, diminui o risco de tromboembolismo, diminui o risco de aumentar LDL, triglicérides, né? Então a melhor forma de se fazer a reposição hormonal é a transdérmica, né? Gel, a forma que não passa pela via oral. Chips ainda não tem? Não. Então, eu ia abordar justamente esse tema. No momento, até hoje, até 2026, o mês que estamos, ainda não temos evidências suficientes que digam que os chips de estradiol são bons para a reposição hormonal. Por diversos motivos. Nenhuma sociedade séria até hoje. Eu falo sociedades sérias, muita gente fala assim, outro dia teve um polêmico, a doutora Nádia é contra. Quem sou eu para ser contra alguma coisa, né? Mas tem o seu ponto de vista, tem a sua... Sim, claro. Mas assim, em medicina, não dá para falar assim, eu trabalho dessa forma, eu trabalho de outra forma. Todo mundo precisa trabalhar de acordo com os guidelines, né? As linhas de tratamento que as melhores sociedades nos orientam. Por exemplo, juntaram a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eles concluíram que atualmente os implantes não são vias seguras, porque a gente não consegue quantificar quanto está sendo liberado de hormônio por ele, né? E fora que, assim, alguns médicos, não são todos, obviamente, tem médicos que fazem, que são muito, muito coerentes, mas, assim, alguns médicos associam nos implantes medicações que não têm evidência de científica nenhuma, né? Assim, de ser usado como benefício na menopausa. Como, por exemplo, gestrinona, a própria testosterona, entre outros, NADH, tem várias coisas que eles colocam nos implantes. Então, atualmente, não existe, o único implante atualmente que é, digamos assim, autorizado pela Anvisa, não é um implante para menopausa. É um implante para contracepção, que é o Implanon. Estou falando o nome porque só existe ele no Brasil. Isso. Eu sempre vejo sobre o Implanon. Isso, o Implanon é o único implante atualmente que pode ser utilizado, mas ele é um implante para contracepção. Inclusive é o melhor do mercado, assim, que é o mais seguro que laqueadura e vasectomia. É muito seguro. Sério? Exatamente, é muito seguro. Mas ele não é para reposição hormonal. Inclusive porque, desculpa, ele é um implante de progesterona, de um progestágeno, né? Na reposição hormonal, o principal hormônio que a gente tem que fazer é o estrogênio. Certo, então. A gente vai dar uma pausinha para ir para os comerciais, para a doutora Nádia também respirar um pouco, que eu caprichei aqui nas perguntas, é muita coisa para ela responder. Eu falei, a gente tem pouco contato, assim, com um profissional tão bom, assim, como ginecologista, quase que eu
não trago aqui no programa, né? Uhum. E aí a gente vai explorar um pouquinho dela. Daqui a pouquinho ela vai responder se todas as mulheres devem fazer reposição, se é mito ou se é verdade. Ela vai responder também se qualquer pessoa pode fazer, se melhora o desejo e a saúde sexual. Ela vai falar também o que há de mais novo em reposição hormonal, se são seguros e qual a idade que surge a necessidade de fazer. Isso daqui a pouquinho, depois que a gente voltar do intervalo comercial, que você vai conferir alguns comércios aí que a gente divulga aqui nesse período, para você saber onde ir comprar suas coisas do São João. Todas as dicas estão aí nesse momento comercial, então prestem atenção. Depois que a gente voltar, eu voltaria com a agenda do papo, mas não sei se Jânio está preparado, porque ele está gripado, né, gente? Esse tempo é danado. Você tá com dó de mim, né? Eu tô com dó de você, Tá com mas dó de qualquer mim. coisa eu dou uma coxada aí, viu? Tá bom, então. Vamos lá. Deixar respirar, gente, porque Ai, ai. É muita